Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja muito bem, estejam se cuidando, tá certo? Afinal de contas, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre cuidados também, tá certo? Bom, o tema da nossa aula de hoje é o sistema imunitário, que é um tema que está sendo bem recorrente nos últimos meses, né? Após essa pandemia, a pandemia do Covid-19. Por quê, pessoal? Porque hoje se busca mais formas de se conseguir melhorar o nosso sistema imunológico, tá certo? Então a gente vai falar sobre vários temas que a gente tem ouvido falar bastante na televisão, na internet, tá certo? Então vamos se informar e tu preste atenção, porque isso aí é pra tua vida, não é só pra tu ter um conhecimento da escola não, tá certo? Isso aqui é realmente para você levar para sua vida. Bom, gente, então vamos começar falando do sistema imunológico e começando a falar sobre a estrela do sistema imunológico, que é o leucócito. O leucócito é uma célula, tá certo? Ele também é conhecido como glóbulo branco e é a célula propriamente dita que vai fazer a defesa do nosso organismo, tá? Esses leucócitos, eles podem fazer essa defesa no nosso corpo na corrente sanguínea, pode ter regiões específicas do nosso corpo. Nós temos sim regiões específicas que vão atuar como sistemas de imunização para o nosso corpo, ou seja, na defesa do nosso corpo para impedir que patógenos sequer entrem no nosso organismo, tá certo? Mas a gente vai ter glóbulos brancos ou leucócitos na nossa corrente sanguínea, a gente vai ter na linfa e nesses órgãos, né, que são especializados em fazer a defesa do nosso corpo. Bom, o que é que acontece, por exemplo, quando a gente sofre algum tipo de lesão na pele? Vou citar um exemplo. Se eu pegar uma lâmina e cortar aqui o meu dedo, tá? Bom, muito provavelmente essa lâmina, esse objeto, ele vai estar contaminado com algum fator externo, algum patógeno. Pode ser um vírus, uma bactéria, pode ser um fungo. Então, qualquer agente que possa me causar algum mal, possa me causar algum adoecimento. Então, o que acontece? A gente tem vários tipos de leucócito, tá? A gente não tem um tipo apenas. Então, o que acontece? Cada leucócito vai atuar de uma forma diferente no processo de imunização. A gente não vai falar sobre nomes de leucócitos diferentes, a gente não vai se adentrar tanto nesses detalhes, tá certo? Não é o objetivo da nossa aula, pelo menos não para o ensino fundamental. O que eu quero que vocês entendam? O processo, como é que isso acontece, tá certo? Então, no momento em que a pele é lesionada, o que acontece? Esses patógenos, vamos citar o exemplo? Vamos supor que alguma bactéria entrou no organismo dessa pessoa que foi lesionada com uma lâmina, certo? A gente pode usar o tétano, por exemplo, como um exemplo disso. O tétano, o tétano é uma doença que é causada por uma bactéria, tá certo? Então, como é que a pessoa se contamina por tétano? Quando ela sofre alguma lesão na pele e esse objeto metálico, ele está contaminado, ele está em processo de oxidação, ele está enferrujado, tá certo? Então, o que acontece? No primeiro momento, o sistema imunológico da gente vai tentar atuar, tá certo? A gente vai ter alguns leucócitos que estão ali na corrente sanguínea que vão se acumular, né, em volta desse patógeno e vão neutralizar, vão tentar neutralizar esse patógeno de alguma forma. Se não for possível, aí a gente vai ter um segundo processo de imunização, onde a gente vai ter outros tipos de leucócitos envolvidos. Só que esses leucócitos, eles são mais específicos. Eles vão atuar de forma mais específica naquele patógeno. Só que o que eu quero que vocês entendam, pessoal? A gente vai trabalhar muito com os termos antígeno e anticorpo. O que eu quero que vocês entendam? Anticorpo é uma substância que é produzida no nosso corpo que vai ajudar na neutralização desses patógenos que a gente venha a receber no nosso corpo. E o antígeno é como se fosse um sinalizador que fica na superfície, né, celular da bactéria, por exemplo, e que vai sinalizar pra gente que aquilo ali é um corpo estranho. Certo? É como se fosse uma pessoa tentando entrar em um show, em um evento sem ingresso. No momento em que a pessoa tenta entrar que não tem o ingresso, a pessoa que está coletando ali os ingressos vai identificar que aquela pessoa ali não deveria estar, certo? Então, no caso do nosso sistema imunológico, ele vai ter aquilo ali na sua membrana, que é esse antígeno, e aí o nosso corpo vai reconhecer como estranho para tentar neutralizar.
Então, voltando à nossa situação, né, inicial, aquela situação de uma pessoa que lesionou o dedo, lesionou um vaso sanguíneo e acabou recebendo algumas bactérias no seu organismo, bom, passou aquela primeira fase, aqueles primeiros glóbulos brancos não conseguiram neutralizar aquele patógeno, passa para a segunda fase, onde a gente vai ter glóbulos brancos que são mais específicos, que vão reconhecer aquele antígeno e vão produzir um anticorpo que vai atuar, né, justamente naquele processo de defesa. Então deu para entender porque eu falei sobre antígeno e sobre anticorpo, tá certo? Então esses termos a gente vai utilizar muito aí ao longo da nossa jornada estudando ciências e biologia, tá certo? Então é importante que você entenda essa diferença. O que é que acontece, pessoal? Quando o nosso corpo ele já recebeu de alguma forma aquele patógeno e o nosso corpo já produziu um anticorpo, no momento em que a gente voltar a se contaminar com aquele tipo de patógeno, essa resposta imunológica ela vai ser muito mais rápida, porque esse antígeno ele vai ser muito mais rapidamente identificado no nosso corpo, certo? Aí o que é que acontece nesse caso do Covid-19? É um vírus novo, relativamente novo, né? Pelo menos que a gente teve contato com ele. E aí o que é que acontece? O nosso sistema imunológico nunca teve acesso a esse antígeno, ou seja, ele pode não ser reconhecido pelas nossas células, né? Claro, o nosso corpo vai identificar que é uma coisa estranha, né? Que é um antígeno estranho, mas não tem anticorpo produzido já. Então esse processo imunológico vai ser muito lento. E aí daqui que o nosso corpo consiga produzir esses anticorpos necessários, vai se levar muito tempo e o processo de adoecimento vai ser instaurado sim. Então, esse é o grande problema de se tratar um vírus novo, uma bactéria nova ou qualquer tipo de patógeno novo que venha a assolar a nossa população. O legal, pessoal, é que a gente já tem um tipo de resposta imunológica que é mais rápida. É o que a gente chama de resposta imunológica inata. O que seria isso? É um tipo de resposta imunitária que vai evitar sequer que aqueles patógenos entrem no nosso corpo. A gente tem, por exemplo, a pele como um tipo de imunização inata, porque a pele, ela não permite a passagem, né? Os vírus e as bactérias não conseguem atravessar a nossa pele e nos contaminar. É como se ela formasse uma barreira realmente, então ela é o principal órgão inato do sistema imunológico, tá certo? Mas a gente também tem outros tipos de mecanismo no nariz, na garganta, então a gente tem sim órgãos do sistema imunológico situados nessas regiões que vão evitar justamente que esses patógenos cheguem a entrar. De que forma? Eles vão produzir secreções e essas secreções vão ter elementos que vão neutralizar de alguma forma esses patógenos que venham a entrar. Por exemplo, o muco nasal que a gente produz, tá certo? Esse muco nasal, ele nada mais é do que uma resposta do nosso sistema imunológico. Quando a gente tá gripado, né, que fica com bastante secreção, é justamente essa resposta para tentar neutralizar esse patógeno e evitar que ele cause problemas mais sérios pra gente, tá certo? Então, todas as reações que o nosso corpo tem, por exemplo, a febre, são formas de tentar destruir esse patógeno de alguma forma para que a gente se veja livre dele. Mas existem outras formas de sistema de imunização inato. Por exemplo, no nosso intestino grosso existem algumas bactérias que vivem em harmonia com a gente e que também vão fazer a defesa do nosso corpo. Então, é um sistema muito mais complexo do que a gente imagina. Uma outra forma de imunização que foi criada pelo homem é a imunização artificial. E o que seria isso? A imunização artificial são formas, são elementos que são injetados no nosso corpo para evitar que a gente fique doente de alguma forma, tá certo? Porém, não é só em relação a vírus e bactérias não, tá, gente? Pode ser alguma partícula estranha, pode ser um veneno, por exemplo, uma toxina. Então, essa imunização artificial, ela tem essa função. Como imunização artificial, a gente vai ter os soros e as vacinas. É muito importante que vocês entendam a diferença de um soro e de uma vacina. O que é que eu gosto de dizer? Que o soro é uma forma de remediar o problema, se de repente você já teve algum contato ali com aquele tipo de fator externo que vem ali causar algum adoecimento, e a vacina é uma forma preventiva. Então eu utilizo a vacina para prevenir, para que eu não fique doente, para que se o meu corpo tiver aquele patógeno, aquele agente externo no meu corpo,
Aí o meu corpo vai se encarregar ele mesmo de fazer a defesa para que eu não fique doente, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre soro, tá certo? O soro ele é utilizado geralmente quando a gente recebe a picada de algum escorpião, por exemplo, de alguma aranha, de um animal peçonhento de forma geral, tá certo? De uma cobra. Então o soro ele é feito a partir de anticorpos que são gerados geralmente no corpo de outro animal. Ai, tia, como assim? Eu não entendi nada. Calma, tá? Sem depressão, sem ansiedade, vai dar tudo certo. Segura na mão de Deus e vai. O soro, ele é feito à base do antígeno presente na peçonha daquele animal. Por exemplo, vou pegar o exemplo de uma cobra, tá certo? Vou pegar, deixa eu ver, um exemplo de uma cobra bem... a cascavel, tá? Uma pessoa foi picada por uma cascavel e aí querem fazer um soro para salvar a vida dessa pessoa. Então, olha que chique. O que é que eles vão fazer? Eles vão coletar o veneno do animal e a partir daquele veneno, eles vão conseguir identificar e isolar o antígeno, certo? Aí, o que é que eles fazem? Injetam esse antígeno no corpo de um cavalo, por exemplo. E aí o que é que vai acontecer? O corpo do cavalo vai produzir anticorpos para tentar combater aquela toxina. Quando esse anticorpo é produzido, eles vão e fazem a drenagem, a coleta desse anticorpo e aí com base nesse anticorpo eles produzem a vacina para injetar no corpo da pessoa. É muito corpo, né, gente? Eu concordo que a gente fala muito corpo, mas realmente é isso, é o corpo do animal, o corpo da pessoa, tá certo? Então eles injetam no organismo ou na corrente sanguínea da pessoa que foi picada pela cobra. Já no caso da vacina, o que é que acontece? Geralmente a vacina ela é utilizada para vírus e bactérias que vão causar algum tipo de adoecimento. E aí, como eu já tinha mencionado aqui, é uma forma preventiva. Do que é feita essa vacina? Bom, a vacina ela precisa fazer o papel do nosso sistema imunológico ou fazer com que ele reaja rápido para que a gente não venha a ficar doente. Então, o que é que eles fazem? Eles isolam, vamos citar o exemplo de um vírus, tá certo? Eles isolam um fragmento do vírus ou pegam aquele vírus e inativam ele, ou seja, ele fica numa forma ali adormecida, né, que ele não consegue causar nenhum tipo de doença na pessoa, mas ali vai existir o antígeno dele, entendem? Então, vejam a importância do antígeno. E aí o que é que acontece? No momento em que a vacina é feita, né, em cima desse fragmento ou desse vírus inativo, né, o que é que acontece? No momento que é injetado no corpo do indivíduo, do ser humano, faz com que o sistema imunológico ele reaja mais rápido, ele produza anticorpos mais rápido. Só que vejam, gente, o que é importante que vocês entendam, que a vacina ela vai atuar, né, que ela vai ter essa função no momento em que a pessoa entrar em contato com aquele patógeno. Ou seja, eu tomei minha vacina, aí algumas pessoas têm a reação não quer dizer que a pessoa ficou doente porque se contaminou com aquele vírus ou aquela bactéria específica. Não, é uma reação do nosso sistema imunológico porque de qualquer forma está entrando um corpo estranho ali, entendem? Está entrando uma partícula que é estranha. Então o sistema imunológico ele vai atuar assim, por isso que a pessoa pode ter febre e pode ter outros sintomas, tá? Mas aí é justamente por causa desse fator externo que acabou entrando, tá? Mas isso não quer dizer que a pessoa venha a ter a doença, porque esse vírus, essa bactéria que foi usada na vacina não tem a capacidade terminantemente de causar alguma doença. E aí, quando a pessoa tiver contato com aquele vírus, por exemplo, o sistema imunológico vai atuar de maneira muito mais rápida, produzindo anticorpos muito mais rápido e vai conseguir neutralizar sem que a pessoa fique doente. E se a pessoa vier a ter, né, vier a se contaminar, vai ser uma forma, gente, muito mais leve. Então a pessoa não vai morrer, por exemplo, daquele problema, porque a doença vai vir de uma forma muito mais leve. Então, só a nível de conhecimento, eu vou trazer para vocês como foi que a vacina foi criada ou descoberta inicialmente. Pode ser que choque um pouquinho vocês, pode ser que choque, mas muitas descobertas científicas foram feitas assim, tá certo? Ousando. Então vejam, há muito tempo atrás existia uma doença que assolava muito a população humana, que era a rubéola. Então muita gente morria com rubéola. Então o que é que acontece? Um médico identificou uma doença muito parecida nas vacas e a rubéola em si ela causava algumas feridas, tá? E aí o que foi que ele fez? Ele extraiu uma secreção esbranquiçada dessa ferida da vaca e injetou em um menino. Tá? Então ele, louco, né? Ele pegou um pouquinho da vacina
da vacina, ó, ele pegou um pouquinho dessa substância esbranquiçada e injetou na corrente sanguínea do menino. O que foi que ele percebeu? Que após um tempo, né, o menino teve sim, um tipo como é que eu posso dizer, de reação àquele processo, mas os sintomas não eram os sintomas da rubéola. E mais, ele percebeu que o menino não se contaminou de rubéola, ou seja, ele não ficou doente. Então, a partir disso, os estudos foram iniciados em cima disso, né? Que aquela substância esbranquiçada deveria ter alguma coisa que evitasse que as pessoas ficassem doentes. Então, o que era aquela substância branca? É o famoso pus, né? É aquela secreção que é formada quando existe um processo de infecção. O pus, pessoal, nada mais é do que um fluido onde existe uma série de leucócitos mortos e vai existir também, claro, um anticorpo que é produzido para neutralizar aquele tipo de vírus, de bactéria que existe ali naquele organismo, tá certo? Então, quando ele fez isso, ele injetou o anticorpo que a vaca produziu no organismo dela, no organismo da criança. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns problemas que esse sistema imunológico ele possa apresentar. Sim, podem acontecer algumas falhas que podem ser causadas por uma doença, como o vírus da AIDS, por exemplo, o HIV. Então, gente, a AIDS ela é causada pelo vírus HIV, que o termo AIDS, né, significa síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, é uma coisa que se adquire, né, geralmente a gente tende a utilizar, né, a falar da AIDS como uma doença que é sexualmente transmissível, mas não é a única forma de se passar AIDS. Por exemplo, se uma pessoa tem AIDS e ela compartilha algum tipo de agulha, de seringa, com outro indivíduo, essa pessoa pode vir a contrair esse vírus também, o vírus do HIV. Aí vejam, o que é que a AIDS faz, tá certo? Esse vírus ele acaba destruindo um tipo de leucócito específico que é capaz, né, que é responsável, na verdade, pela produção de anticorpos. Então pensa no desfalque imunológico que esse vírus vai causar. E aí a pessoa geralmente ela não morre de AIDS, não é que a AIDS mata as pessoas, né? Antigamente não existia nenhum tipo de cura, nenhum tipo de tratamento e muita gente morreu. Porque a partir do momento que esses leucócitos eram destruídos, a pessoa ficava suscetível a pegar qualquer tipo de infecção, porque não existia nenhuma barreira, não existia nenhum tipo de proteção. E aí as pessoas morriam das doenças que as pessoas acabavam contraindo justamente por não ter um sistema imunológico eficiente. Hoje em dia já existe, né, alguns tratamentos, não existe cura, tá certo, para AIDS, até hoje ainda não foi descoberta, mas existe sim alguns medicamentos que vão ajudar no sistema imunológico da pessoa, vão dar uma levantada no sistema imunológico para que a pessoa consiga ter uma forma de vida o mais normal possível. Agora vejam só, pessoal, uma coisa que é muito importante a gente falar, a melhor forma de se evitar a AIDS é realmente a questão da prevenção, porque mesmo existindo esses medicamentos, a vida da pessoa não é uma vida legal, né? Esses medicamentos, eles trazem uma série de reações no corpo daquele indivíduo, então é muito complicado a vida de uma pessoa aidética, tá certo? Então, quais são as formas de prevenção? A primeira forma que se fala muito é a prevenção sexual, tá certo? Utilizar um tipo de... como é que eu posso dizer, de anticoncepcional de barreira, ou seja, o uso da camisinha, do preservativo, é a melhor forma de se evitar, porque o contato sexual muitas vezes pode levar esse vírus para o parceiro da pessoa que não tinha essa doença. E qual é o problema? Às vezes a pessoa tem AIDS e não tem nenhum tipo de sintoma, e aí a pessoa não sabe que está contaminada e acaba contaminando outras pessoas por não saber, tá certo? Então, a melhor forma é a prevenção. E evitar, pessoal, o compartilhamento de alguns objetos metálicos, como por exemplo agulhas, alicates, tesouras. É muito importante que esse tipo de coisa seja de uso individual, que não seja de uso coletivo, porque sim, muita gente se contamina dessa forma. Já o lúpus é uma doença autoimune, o que significa isso, que o próprio corpo acaba desenvolvendo essa doença. Então, ocorre uma falhinha do sistema imunológico da pessoa. Geralmente é uma doença em que mais
que existem mais casos de mulheres, tá certo? Existe uma incidência muito maior em mulheres do que em homens. E aí o sistema imunológico da pessoa ataca as próprias células. Então existe uma série de sintomas, tá? Mas os mais conhecidos são aquelas manchas avermelhadas na pele, a pessoa pode vir a ter artrite, a pessoa vai sentir algumas dores. Então vejam, o que é importante que vocês saibam é que não é uma doença que é contagiosa, tá? Você não passa lúpus, você não pega lúpus de ninguém. Existe sim tratamento à base de medicamentos, mas o que é que acontece? É uma doença que pode ter uma predisposição genética, né? Se existem casos na família, a chance de você vir a desenvolver lúpus é muito maior, mas também pode ser causada por alguns fatores externos, tá certo? Como, por exemplo, o uso de drogas. Pode haver a facilitação desse problema. Existe também, pessoal, esse problema em pacientes transplantados, ou seja, o que é isso? Em pacientes que receberam um órgão de uma outra pessoa, que fizeram um transplante. Por isso é muito importante, né, que se estude a compatibilidade do indivíduo que vai receber o órgão e do indivíduo que acabou doando esse órgão, tá certo? Então, por isso que se faz uma série de exames para averiguar se o tipo sanguíneo é o mesmo, o tamanho do órgão. Então, tem uma série de coisas que são levadas em consideração. Mas o que é importante a gente saber, a gente salientar, certo? Ainda que a pessoa seja super compatível com a pessoa que vai receber o órgão, sempre vai haver uma resposta do sistema imunológico. Afinal de contas, aquele órgão não pertence àquela pessoa. Vai ser um corpo estranho ali dentro, vai ser um fator externo. Então, o sistema imunológico, obviamente, vai atacar. Para evitar esse tipo de coisa, além de se fazer esse estudo, né, de compatibilidade, ainda a pessoa que é transplantada, ela passa o resto da vida dela tomando medicamentos para evitar que esse órgão ele seja rejeitado, tá certo? E mesmo assim, em alguns casos, acaba acontecendo a rejeição do órgão transplantado. Também, pessoal, o caso das alergias, né, que é uma reação como é que eu posso dizer, exagerada do organismo, né, do sistema imunológico, para tentar neutralizar algum tipo de fator externo que vem entrar no organismo. Então, muitas vezes são coisas que podem nem apresentar nenhum tipo de risco, pode ser sei lá, um perfume, uma loção hidratante que você passa no seu corpo, ou até mesmo um alimento. Então, a alergia ela pode estar relacionada a qualquer coisa. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar um exemplo, tá? Eu lembro muito bem, eu recordo muito bem de uma aula que eu tive exatamente como essa na época da faculdade, e a professora disse que tinha um familiar dela que tinha alergia à pele, ou seja, qualquer pessoa que tocasse nele causava uma reação de inchaço, de vermelhidão. Então ele tinha alergia à pele de outras pessoas. Então imagina o que é você ter alergia ao toque de outras pessoas. Eu, por exemplo, tenho alergia a algumas coisas, tá certo? Mas a coisa mais inusitada que eu tenho é ao gelo. Quando eu toco numa superfície muito gelada, num bloco de gelo, imediatamente ocorre uma reação de inchaço muito grande, de vermelhidão e de dor. Então eu tenho alergia a gelo. E aí a gente pode adquirir em qualquer momento da nossa vida algum tipo de alergia. O sistema da gente imunológico pode de repente não ir com a cara de, sei lá, de qualquer coisa que a gente tenha contato e dizer, eu não quero isso aqui nesse corpo, então tu vai ter que te mandar daqui, e aí a gente vai tentar te neutralizar. E aí já viram o que é que acontece, tá certo? Então, mas pode haver também a resposta contrária. De repente você tinha alergia a alguma coisa e pode deixar de ter. O sistema imunológico pode passar a não ver aquilo ali como uma ameaça. Quando eu era criança, eu tinha alergia a um tipo específico de antibiótico, que é bastante utilizado, tá certo? Que é a amoxicilina, que é um antibiótico de amplo espectro. Tinha alergia quando era criança, ficava com o corpo todo intoxicado quando eu fazia ingestão dessa medicação, e hoje em dia eu não tenho, porque o meu sistema imunológico não vê mais aquilo como uma ameaça. Então também pode acontecer o contrário. Sei que no momento que você estiver assistindo esse vídeo pode haver algum tipo de dúvida, algum tipo de comentário, então você pode tirar essas dúvidas, tá certo? Lá nos nossos canais de comunicação, pode ser através do e-mail, do WhatsApp, que vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado essa aula, espero que, como eu disse lá no início, você leve isso para sua vida, tá? Que é muito importante.
Sobre essa questão do Covid-19, né, de algumas pessoas estarem fazendo uso, por exemplo, da vitamina C, do própolis, sim, essas são formas de melhorar o nosso sistema imunológico, tá? Mas não é milagre. Eles vão dar uma forcinha, uma ajudada, tá certo? Mas não é 100% garantido, tá certo? Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer é realmente se prevenir, praticar exercício físico, ter uma boa alimentação, uma alimentação variada, tá? Com proteína, com carboidrato, com vitaminas, tá certo? Então a alimentação também ajuda bastante. Então é isso, minha gente, a aula de hoje foi essa. Um super beijo e até a próxima!